Fala galera, tudo bom? Vamos aqui para mais uma videoaula. Videoaula essa de organelas citoplasmáticas. Sabemos desde o início da criação, no caso da evolução da vida, que a gente busca a estabilidade para a gente ter uma proficiência de se viver e passar nossos descendentes, nosso gene adiante para a gente conseguir manter nossa espécie viva. Diante disso, a gente vai tomar como partido esse pensamento evolucionista para a gente definir a questão de uma célula, as suas organelas citoplasmáticas. Vamos pensar na célula como uma pequena indústria de modelo fordista, onde cada organela vai ter a sua função para manter a célula, manter a coerência da célula. Dentro da célula, a gente tem um núcleo. O núcleo é composto pelo DNA, ele vai ter o DNA dentro dele, que é a informação de tudo que a gente é. Ou seja, vai ser uma estrutura muito estável, porque a gente procura a estabilidade nele para a gente ter estabilidade em passar nosso gene adiante. Dentro do gene, a gente aprendeu na aula passada que a partir do DNA a gente forma proteína. Então a gente precisa de moléculas produtoras de proteína. Para isso, temos o ribossomo. O ribossomo, ele sintetiza proteínas. Vamos colocar a sua função é sintetizar. Opa, colocou um S aqui a mais. Sintetizar proteínas. Mas essa produção do ribossomo que está no nosso citoplasma, que é esse líquido, o líquido é o citoplasma, ele não é em grande quantidade. Ele é mais para uso da própria célula. Para isso, temos uma organelazinha juntada nesse núcleo, que ele faz pequenas rugosidades assim, com muitos ribossomos incrustados nele. Eles produzem proteínas em vesículas. Quando eles terminam a proteína sai mais ou menos dessa forma, com a parte da membrana que compõe, com as proteínas dentro. Essa produção de proteína chama retículo, ou seja, isso daqui é um retículo. Vamos escrever aqui, ó, retículo. Retículo. Endo, porque está dentro do plasma, então endoplasmático. Opa, esse acento está errado. Plasmático. Rugoso, porque ele tem as rugosidades do ribossomo. Rugoso. Qual que é a sua função? Produzir proteínas, ou seja, sintetizar proteínas. Agora a gente está safo, já sabemos as duas organelas que sintetizam proteínas, no caso é o ribossomo que sintetiza e o retículo endoplasmático tem uma grande quantidade de proteínas, mas a gente sabe que nem só de proteína vive uma célula, a gente também tem o lipídio. Como que esse lipídio ele é feito? Como ele é sintetizado? A gente tem um retículo também endoplasmático, porque está dentro do plasma, só que, dessa vez, ele não é rugoso, ele não tem proteínas nele. Então, a gente tem aqui o retículo endoplasmático, Como o outro era rugoso, esse é liso, porque ele não tem os ribossomos. Liso. Qual que é a sua função? Vamos escrever aqui na frente, ó. Sintetizar lipídios. Até aqui está tranquilo, até aqui está de boa. Mas como é que a gente sabe o que a gente pode jogar para fora do corpo? Porque a gente pode precisar fazer uma proteína mutante lá, um lipídio lá, que ele seja mal para o nosso corpo. Para isso, a gente vai ter uma organela chamada complexo de Golgi, que é pequenas bolsinhas aqui que servem para organizar essas vesículas que saem do retículo, essas proteínas sintetizadas pelos retículos. Entra isso daqui bem aqui no complexo de Golgi, dessa forma, que ele vai selecionar. Ele pega algumas proteínas, junta com alguns lipídios e solta uma vesícula. Nessa vesícula vai ter tanto proteínas, ou seja, vou colocar proteínas por laranja, como lipídio que eu vou representar por rosa ou roxo. Então, a gente tem essa formação. O nome disso é vesícula. Vesícula. Vamos escrever aqui sobre o complexo de Golgi, que é o complexo de Golgi. Ele tem a função de selecionar
proteínas barra lipídeos. A gente vai lá e solta essa vesícula. Vamos supor que essa vesícula ela tem uma capacidade de digestão muito grande. Ela digere muito o que é carboidrato, o que é proteína e o que é lipídio. Então, não é bom a gente jogar ela para fora da nossa célula. Melhor a gente manter ela na célula, porque se a gente jogar para fora, pode causar algum dano no nosso corpo. Daí surgiu os lisossomos. Lisossomos. Que tem a característica de digestão intracelular. Ele combate alguns micro-organismos. Vamos supor que chegou um micro-organismo lá querendo se aproveitar dessa célula, entrou dentro da célula, e o lisossomo já começa e ataca esse micro-organismo, digere ele e deixa tudo tranquilo dentro da célula. A gente também tem outra vesícula, que ela é formada no complexo de Golgi, que eu vou sintetizar, colocar proteínas e lipídios aqui, que ela tem uma característica muito peculiar. Ela consegue transformar a água nitrogenada em água, porque uma água nitrogenada é uma molécula muito instável. Vamos lembrar que uma água nitrogenada é um H2O2. Isso aqui chama um peróxido, vamos só escrever peróxido de hidrogênio, peróxido de hidrogênio. É uma molécula muito instável que ela é capaz de formar radicais. Isso pode atacar o nosso núcleo, atacar o nosso DNA, algo que não é interessante para a nossa evolução, não é interessante para a gente passar nosso DNA adiante, passar nosso gene adiante. Então a gente tem uma organela que ela é feita no complexo de Golgi, que ela se chama, a gente tem uma organela no nosso corpo que chama peroxissomos, pois ele decompõe esse peróxido de hidrogênio, faz o H2O2 virar H2O mais 1 sobre 2 mol de O2. Ou seja, ele decompõe essa molécula instável, transformando ela em uma molécula estável. Então a gente já sabe como é feito um lisossomo, um peroxissomo, a função de um complexo de Golgi, de um retículo endoplasmático liso, rugoso, do ribossomo. Mas de onde surge energia para isso? Para isso, a gente vai ter uma organela, que a gente tem a teoria da endossimbiose para ela, porque ela tem material genético próprio, que ela veio de outra célula, que o nome dela é mitocôndria. Assim, aquela responsável pela respiração celular. Mitocôndria. Falei mitocôndria agora para saber onde ficava o acento. Então, a mitocôndria ela é responsável para gerar pela respiração celular. Então, é responsável pela respiração celular. Respiração celular. E concomitantemente para produção de ATP. E esse ATP, ele é a moeda de troca de energia do nosso corpo. Moeda de troca energética. Então, galera, essas são as organelas citoplasmáticas. Se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários que a gente está lendo todos. Muito obrigado por assistir a aula. Essa foi uma aula feita de um aluno para um aluno. Desculpa se tiver alguns erros, alguma explicação que vocês não conseguiram compreender ou achou que está muito simplória. Obrigado por assistir. Dê o like, deixe um comentário aí se você gostou da aula. Se não gostou, deixe uma crítica construtiva ou por que você não gostou. Muito obrigado e até a próxima.